O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de seus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dá-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Antônio, ele era tão persuasivo na sua pregação, ele era tão poderoso nas palavras, que uma vez pregando este mesmo evangelho, um menino arrancou a própria perna, porque tinha dado um chute na sua mãe. Como ele entendeu que desonrou a sua mãe, que é um pecado mortal, ele amputou a perna. Ele tinha entendido literalmente. E aí aconteceu um milagre. Santo Antônio colocou a perna de volta no lugar e curou o menino. Esse santo de milagres extraordinários, mais do que tudo, realizava a graça extraordinária na conversão de muitas pessoas. Converteu muitos hereges, converteu muitos pagãos. E é o que Jesus nos chama hoje, a essa conversão de um coração que outrora dividido porque ama as coisas, dividido porque ama a si mesmo, dividido porque ama as suas paixões, se converte a ponto de amar somente a Deus. A união do homem com Deus, ela é uma união esponsal. Por isso, Santo Antônio vai dizer que a união matrimonial, o casamento, foi a primeira instituição sagrada feita por Deus, já no jardim, antes do pecado, antes da corrupção. O matrimônio Deus fez antes mesmo do sacerdócio. Primeiro sacramento. Justamente porque Ele queria, presta atenção você que é casado, Ele queria que a união entre o homem e a mulher fossem uma imagem imperfeita da união perfeita dele com a sua criação. Por que imperfeito? Não é imperfeito de ruim, de negativo, de pecado, não. Imperfeito porque o seu casamento é imperfeito porque ele acaba com a morte. Você que é casado, quando morrer, o casamento acabou. Jesus disse que lá no céu nós seremos todos irmãos, ninguém se dá em casamento, mas a união de Deus com a nossa alma é para sempre. Nem a morte pode apagar o amor que Deus tem por nós, como vai dizer em Cântico dos Cânticos, nem as águas torrenciais podem apagar este amor de Deus por nós. Portanto, Cristo, vai dizer Santo Antônio para os casais, o casamento é o compromisso de fidelidade diante de Deus. Como Cristo foi fiel à sua igreja, assim o esposo deve ser fiel à sua esposa.
Cristo foi fiel à sua igreja em tudo. E é modelo de fidelidade para o matrimônio em tudo. A traição, a infidelidade não é somente a traição, mas a falta de compromisso, a falta de respeito, a falta de amor também é infidelidade. Santo Antônio diz para os casais que a oração, que onde há oração, o demônio não encontra lugar. Tem muitos casamentos que estão se acabando porque, uma vez instituída por Deus, não tem Deus no centro. E se Deus não estiver no centro, o demônio ocupará o lugar que deveria ser de Deus no seu casamento. Não rezam juntos, não tem Deus em primeiro lugar, não vão à missa, não entende que o seu casamento só é o que é porque Deus quis, por isso vai acabar. Santo Antônio ensina ainda: amem-se como o amor casto e respeitoso. O amor que une o esposo deve ser puro, paciente, semelhante ao amor de Cristo. Evitem palavras rudes, impuras ou egoístas. O amor no matrimônio precisa ser generoso, sincero e sacrificial, assim como Cristo sacrificou-se pela sua amada igreja. Então, para você entender como o seu matrimônio vai ser melhor e perfeito, você precisa olhar para o esposo perfeito, que é Cristo, que dá a vida pela sua igreja, que é fiel, que é forte, que é corajoso, que é verdadeiro, que é honesto, que é justo. O esposo perfeito. E a esposa perfeita, a igreja, que é submissa e obediente ao seu amado. Esses dias os jovens conversando sobre matrimônio, eu estava ouvindo eles e eles começavam a tentar justificar aquela passagem lá de Paulo, né, em Efésios capítulo 5, que a esposa deve ser submissa ao seu marido, e aí eles ficam criando teorias, né, porque o esposo tem que ser, a esposa tem que ser o pescoço, e não sei o que ela tem que ser a base, tem que sustentar. Eu falei: para, gente. Não dá para querer justificar a submissão da mulher, que diz Paulo, sem explicar para ela o que é o amor. Porque tudo isso tem como raiz o feminismo, que diz que a mulher não pode se submeter ao homem, que ela tem que ser empoderada, que ela tem que ser não sei o quê. Não dá para entender a submissão que Paulo fala sem entender o amor. Então vamos fazer uma reflexão acerca do amor pelo qual Cristo amou a sua igreja. Derramou pela sua esposa, corajosamente, até o último sangue, até o último suspiro, deu a sua vida pela sua esposa. A esposa não há de amar com toda submissão e obediência esse marido tão maravilhoso, sim ou não? Um homem que está disposto a dar a vida pela sua esposa, ele vai ser rude com ela, sim ou não? Ele vai maltratar ela? Ele vai bater nela? Ele vai humilhar ela? Ele vai deixar faltar alguma coisa para ela? Ele está disposto a dar a vida por ela porque ele ama essa esposa. Aí a esposa vai entender: eu me submeto a esse homem maravilhoso que me ama tanto, que faz tudo por mim, que dá a vida por mim. Eu vou deixar que ele me proteja. Eu vou deixar que ele cuide de mim. E de contrapartida eu serei fiel a ele, serei submissa a ele. Mas o fato é que esse homem hoje em dia está em extinção, né, minha gente? Né? Você que tem seu marido, cuida bem, porque está em extinção. Marido está em extinção. Marido bom, vixi. Não tem homens que querem ser como Cristo e não tem mulheres que querem ser como a gente fala a igreja, mas podemos falar da Virgem Maria. Não tem. Cada um quer fazer do seu jeito, mas não é do seu jeito, é do jeito de Cristo. Tudo isso por causa deste caminho que nós estamos de perfeição.
Aquilo que te leva a ser um mau marido, corte, joga fora. Aquilo que te leva a ser uma má esposa, joga fora. Para que nesse processo que nós caminhamos rumo ao tribunal, ao santo juiz, nós cheguemos lá faltando partes do corpo, mas com a alma intacta. Melhor do que chegar lá com o corpo inteiro, mas com a alma de uma prostituta infiel, que durante a vida vendeu Jesus por outros amores, trocou Jesus por outros amores. Amém? Amém. Santo Antônio, rogai por nós.